Turma, nesse vídeo eu vou mostrar um workflow que a gente criou aqui para um dos nossos clientes na agência IA Operators, que basicamente envia lembretes de reuniões do Google Calendário pelo WhatsApp. Isso é muito útil para aumentar a retenção dos convidados, né? Você não precisa mandar somente aquele e-mail padrão que o próprio Google manda, mas receber esse lembrete também pelo WhatsApp é muito útil, né? Esse workflow faz parte de um conteúdo premium aqui da nossa comunidade IA Operators Hub. Se você ainda não conhece, eu te convido a participar. Por enquanto, a participação aqui no grupo é grátis. Ainda não sei exatamente quando ela vai passar a ser paga, tá? Mas por enquanto é grátis, então aproveite. E se você clicar aqui em Classroom, você vai ver aqui jobs validados de clientes de verdade. Esse é um conteúdo premium, que não é grátis, tem um valor simbólico. E se você acessar, você vai encontrar aqui dentro um vídeo detalhando todos os nós, exatamente como ele foi construído. E inclusive aqui você encontra o template para baixar aí no seu N8N, já tudo configurado para você. Então vamos voltar aqui no N8N e vou dar um overview aqui de todos os nós que a gente criou, tá? Então primeiro a gente criou aqui um pequeno workflow secundário que basicamente vai criar os eventos lá no Google Calendário de maneira rápida para facilitar os nossos testes, né? E aí, quando um evento é criado, a gente tem um trigger aqui que monitora esses eventos e dá o start aqui no nosso workflow. Depois a gente faz o seguinte, a gente cria um nó que basicamente calcula quanto tempo falta para chegar no horário 2 horas antes do início do evento. Foi claro? Então a gente pega a data do evento que foi criada e subtrai 2 horas. Aí a gente sabe exatamente qual é esse horário. E a gente faz a mesma coisa para 24 horas antes, porque a gente vai enviar dois lembretes. Um com 24 horas de antecedência, outro com 2 horas de antecedência. Então a gente precisa calcular quais são esses horários. A gente pega o horário do início do evento e subtrai 2 horas e depois subtrai 24 horas. E aí a gente tem esses dois horários. Depois a gente pega a data atual, para a gente saber que horas são agora, para poder fazer esse cálculo, né? Beleza, então aqui agora a gente já tem esses três momentos. 2 horas antes, 24 horas antes e a data atual. Com isso a gente consegue seguir para o próximo passo, que é um nó de if. Ou seja, se a data atual está antes de 24 horas antes do início da reunião, a gente segue por esse fluxo. Se a data atual está entre 24 horas e a data de início, então a gente segue pelo outro fluxo que vai trazer um lembrete de 2 horas. Então, para cima é o lembrete de 24 horas, para baixo o lembrete de 2 horas. Definiu que a data atual está antes de 24 horas do início, então agora a gente vai calcular o intervalo de tempo da data atual até 24 horas antes. A gente usa esse trigger aqui para calcular esse tempo em minutos, tá? E a gente utiliza depois um nó wait, que vai basicamente esperar o tempo que o nó anterior calculou. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem aqui que faltam 760 minutos para 24 horas antes do início. Então, daqui a 760 minutos, ele vai disparar essa mensagem, né, esse lembrete. Mas antes de disparar o lembrete, ele precisa fazer o seguinte, ele precisa verificar se a reunião ainda existe, se não foi cancelada, ou se a reunião foi remarcada para um outro horário, tá? Então a gente faz um get evento aqui, a gente busca o evento e verifica se a reunião foi cancelada. Se ela foi cancelada, então ela vem aqui para o false e para, não acontece mais nada. Se ela não foi cancelada, então a gente continua. E aí a gente cria mais um if, que verifica se a reunião foi remarcada, reagendada ou não. Mesma coisa. Se ela foi reagendada, então para, não faz nada. Se não, segue o caminho, né? E aí sim, o próximo passo, a gente criou um agente que vai basicamente extrair os dados do participante, tá? E trazer ele no formato que a gente precisa. Basicamente a gente precisa do nome, do e-mail e do telefone dele. E depois a gente tem um outro agente que vai basicamente pegar a data e transformar ele nesse formato, né? Um formato visual
para o cliente, né? E não no formato ISO. Esse aqui é o formato ISO, né? Pouca gente entende isso aqui, então eu não vou mandar para ele esse formato aqui lá na mensagem. Eu vou mandar um formato normal que a gente consegue ler facilmente. Ok? Feito isso, a gente já tem então todas as informações que a gente precisa para criar a nossa mensagem que vai ser enviada por WhatsApp. No nosso caso, a gente vai utilizar o Evolution API, tá? Para enviar as mensagens via WhatsApp. E aqui, basicamente, a gente vai mandar o número do destinatário, que a gente já tem, que o agente anterior trouxe, e a mensagem que a gente quer enviar. Olá, nome, passando para lembrar que a nossa reunião começa amanhã. E aqui está o link para acessar. Então ele já manda, inclusive, o link do Google Meet, caso a reunião seja pelo Google Meet. Ok? Basicamente é isso. O outro caminho de 2 horas é praticamente a mesma coisa. Só vai alterar a data e o horário que vai ser disparado a mensagem, né? E a mensagem final, a gente fala que vai começar daqui a 2 horas, não amanhã. Ok, pessoal? Então esse vídeo foi rapidinho, só para dar um overview aqui do nosso workflow. Se você quiser baixar esse template, está disponível lá na nossa comunidade. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha, dá o seu like, se inscreve aqui no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau!